Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre um assunto denominado os Ais de Habacuque. Uma palavra retirada do livro de Habacuque, capítulo 2, versículos 6 ao 15. O livro de Habacuque apresenta apenas 3 capítulos, porém traz uma palavra muito forte para o povo de Deus que habita nesta terra. É verdade que se trata de uma resposta de Deus às indagações de Habacuque, o profeta. Ele profetizou a vinda dos caldeus e o futuro cativeiro do povo de Judá. Deus usaria um povo feroz, um povo perverso, para disciplinar os israelitas. Contudo, o profeta, mesmo diante de uma calamidade tremenda, ele se declarou, ele se alegrou, ele se declarou alegre, pois sabia que a fé de alguns israelitas era suficiente para que pudessem passar por tal ensinamento. Então, nem sempre que ocorre algo terrível em nossas vidas é uma coisa ruim. No fundo, ela se torna boa, porque nos ensina a crescer espiritualmente. E anunciou a vinda dos caldeus. Anunciou um povo impiedoso, um povo sanguinário, que como leopardos capturam suas presas e as destroem. Tudo que aparece em sua frente era destruído por esse povo. Este seria o povo que Deus mandaria, que Deus usaria para disciplinar o povo escolhido, o povo judeu. Esse povo viria então para disciplinar Judá. Mas esse povo não permaneceu para sempre. Não permaneceu para sempre por causa da sua grande maldade. E também, no final, eles vieram a sucumbir. Muito embora a advertência de Habacuque tinha um endereço específico, que era Judá, ela é muito atual e pode perfeitamente ser aplicada nos nossos dias atuais. Ela pode ser aplicada na igreja atual. Porque Habacuque adverte com seus ais a todos que acumulam bens que não são seus. Ele adverte aqueles que oferem lucros criminosos. Ele adverte aqueles que edificam em cima de violência. Ele adverte todos que usam artimanhas para enganar, para defraudar, para induzir alguém ao erro.
que praticam qualquer tipo de idolatria. Abacuque completa o seu livro com uma mensagem que todos gostam de ouvir. Porque a terra se encherá no conhecimento da glória do Senhor, como as águas sobem e cobrem o mar, o justo viverá pela fé. É uma palavra, uma mensagem de alegria, de bênção. Diante do exposto por Abacuque, nós podemos falar sobre os seus ais. E o primeiro ai descrito por Abacuque é: ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que carrega sobre si dívidas. Parece brincadeira, mas é verdade. Existem milhares e milhares de pessoas que multiplicam aquilo que não é seu. E outros milhares e milhares de pessoas vivem capengando por causa de suas dívidas. Essa é uma advertência para quem acumula coisas que não lhe pertencem e enriquecem através de extorsão, ou tomando bens alheios, ou ainda carregam sobre si muitas dívidas. É comum em nossos dias que pessoas façam dívidas, não as pagam, obrigando a que seus avalistas, pessoas muitas vezes da família, venham a pagar seus penhores, colocando aqueles que confiaram neles em dificuldades. É comum alguém já ter pago a dívida de um parente, de um amigo próximo. Embora essa mensagem seja intimamente ligada aos caldeus, que despojaram o povo judeu e tantas outras nações, se tornando uma nação poderosa, uma nação rica, uma riqueza que era oriunda do ouro e o despojo que saquearam das nações que eles derrotaram. Embora seja atrelada a eles, essa advertência também para nossos dias, uma vez que a igreja está abarrotada. É isso mesmo, a igreja está abarrotada de falsos crentes que defraudam seus irmãos e também os não irmãos, comprando e não pagando, enganando as pessoas, e servem ainda como falsos pastores e profetas que, em sua arrogância, fazem interpretações novas das Escrituras. Interpretações inspiradas pelos seus próprios conceitos e preferências. Mudam as doutrinas fundamentais na Bíblia Sagrada, mas eles se esquecem que a lei da ceifa e da colheita declarada em Gálatas, que tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então fica alerta para aqueles que defraudam as pessoas à sua volta,
aqueles que enganam e aqueles que procuram satisfazer seus desejos nas costas dos outros. Esse é o primeiro ai de Abacuque. O segundo ai de Abacuque, diz claramente: ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Esse aí complementa o primeiro. E esse aí traz uma nova advertência para todos que obtêm lucro de forma criminosa e colocam seu ninho no alto, lugar seguro, a fim de se livrar das garras da calamidade. Irmãos, eu posso até citar um exemplo. Você tem um carro que vale 20 mil. O valor desse carro é 20 mil, o valor do comércio. Mas aí você encontra um irmãozinho lá que não tem conhecimento de preço de carro tal, e você usa de falsidade e fala: olha, não, quero no meu carro, quero 24 mil. Ou seja, está cobrando acima do valor do carro. Isso é desonestidade. Isso é passar as pessoas para trás. Não é que você é inteligente, não. É que você é sacana mesmo. E você entra nesse ai. Porque a palavra diz claramente: tais pessoas têm seus lucros praticando injustiça e perversidade. Seus bens adquiridos dessa forma servirão como provas contra ele mesmo. E Abacuque aponta para a Babilônia. Sim, para a Babilônia. Mas isso não é uma prática só da Babilônia, não. É uma prática que não é privilégio deles. Não é privilégio dos antigos, não. Porque desde que o homem começou a habitar essa terra, ele também começou a exploração econômica. Pessoas ou países mais ricos sempre oprimem os mais pobres. Sempre. Essa prática sempre foi condenada por Deus. O espólio do pobre está na casa dos mais abastados. Mas isso não é uma prática só de ímpios, não. Existem muitos que se dizem cristãos, mas humilham, exploram, defraudam funcionários e os mais necessitados. Muitas vezes cobrando juros exorbitantes, salários injustos e oprimindo. Esquece que a palavra descrita por Obadias: ainda que suba muito alto como águia e estabeleça o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas. Palavras escritas por Obadias, capítulo 1, versículo 4. O terceiro ai que Abacuque nos apresenta: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Esse ai também aponta para a Babilônia. Uma Babilônia que destruiu muitos povos e fez da violência e da crueldade sua religião. O rei Nabucodonosor edificou uma cidade para si, para ele mesmo. E edificou a cidade à custa de muito sangue alheio. Mas este ai não se estende contra aquele que governa uma cidade.
e a estabelece. Não. Com violência, fomentando o crime, com um só objetivo: assegurar para si a posse da terra. Infelizmente, existe muito disso nessa terra. Pessoas que matam, roubam para ter poder sobre a terra. Se você ligar a TV agora, com toda certeza, nós vamos ver isso em nossos dias. Nós vamos ver que nossos dias se inclinam para o mal. Há uma grande inversão de valores. Há uma tremenda inversão de valores. São os políticos se degladiando pelo poder. Uma justiça que favorece as elites e é representada por muitos corruptos. São filmes cujo foco é a violência e a pornografia. Enfim, tudo se edifica para a violência e sangue. Porém, toda violência e atrocidade será julgada, porque até as pedras das paredes e a madeira das vigas irão gritar contra a injustiça. A própria construção, levantada a custo dos outros, testemunhará contra os seus construtores. O quarto ai, descrito por Habacuque, diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti, que adiciona à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Apesar de alguém querer insinuar ou sugerir ser esse ai uma ideia sexual, isso não traduz o sentido original tratado por Habacuque. Os caldeus, ao entrarem numa cidade, embebedaram seus escravos. Ele embebedava para humilhá-los, com um único propósito: levá-los à miséria e à nudez física e da alma. Infelizmente, o mundo atual está cheio de pessoas que usam esses métodos para influenciar outros, para tirar proveitos mediante corrupção e engano. O quinto ai que Habacuque nos apresenta diz: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Este ai é contra a idolatria. Ele aponta para as práticas idólatras, que naquela época já se havia tornado corriqueiras no meio daquele povo, inclusive o povo de Judá. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios: sabemos que o ídolo nada é no mundo. Palavras escritas no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Todo ídolo é uma imagem feita pelo homem.
Tem nada de sobrenatural. Uma imagem feita pelo homem que não tem valor algum. E só serve para enganar. Por isso Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Portanto, irmãos, esse ai é dirigido diretamente aos insensatos, que são sábios aos seus próprios olhos. A presente geração não conhece a ira de Deus. Nós não conhecemos a ira de Deus. E também não podemos dimensionar o peso visto pelo profeta Habacuque. A Bíblia relata que nos últimos dias Deus levantará pessoas que nada são para confundir as que são. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. É notório, irmãos, que em nossos dias a idolatria vai muito além da simples adoração a ídolos. Uma vez que a sociedade atual está ocorrendo uma enorme inversão de valores. Mas uma enorme inversão de valores. O que é certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser correto, contrariando a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz: nossas palavras sejam sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Infelizmente, o homem procura em ídolos de qualquer natureza, sua satisfação, sua dependência, anulando em sua vida a glória de Deus que lhe é devida. O dinheiro, sim, o dinheiro, o egoísmo, a corrupção e a luxúria passaram a serem deuses desse mundo. Sim, é o Deus do homem, o dinheiro, o egoísmo, a corrupção e a luxúria. Esses ais, 5 ais, foram pronunciados por Habacuque. É verdade que ele pronunciou contra o povo judeu e também os caldeus. Mas eles são perfeitamente estendidos a todos os que cometerem as mesmas transgressões e injustiças. Não importa a época que vive. Porque todos, sem nenhuma exceção, e em todas as épocas, não estão isentos. Não estão isentos do juízo de Deus. O homem pode até esconder alguma coisa do seu semelhante, mas jamais poderá esconder qualquer coisa dos olhos de Deus. Sabemos que Deus condena os lucros obtidos com crime, com chantagem, com engano, com dissimulação, com extorsão. Que os seus filhos venham a se enriquecer mediante oferendas, campanhas, atos idólatras, por mais sã que possa parecer sua intenção. Deus sabe que cada um de nós precisa. Ele sabe que nós precisamos. Ele é justo e fiel. Ele não negocia com o homem. Não, de forma alguma ele negocia com o homem. Ele nos dá aquilo com que podemos trabalhar para a sua obra. Ele não dá nada ao ser humano por dar. Ele dá para que o ser humano possa
trabalhar para a sua obra. Nosso país, o Brasil, é um dos países mais idólatras do mundo. É o maior país espírita do universo. Essa ignorância espiritual é o grande responsável por nossos erros religiosos. Embora saibamos que as verdades divinas são discernidas em espírito e que o espírito demoníaco rege o mundo, sabemos disso. Palavras escritas no livro de 1 João, capítulo 5 ao 19. E essas mesmas palavras nos levam a mentir, levam o ser humano a não aprender e não aprender que o mal sempre será punido. Infelizmente, muitas pessoas seguem qualquer tipo de religião. Mesmo porque seguir qualquer tipo de religião é lei nesse país e é permitido para o povo brasileiro. Mas infelizmente, o espírito demoníaco que rege o mundo leva também o ser humano a mentir, leva também o ser humano a não aprender, e ao não aprender, ele deixa de saber que o mal sempre será punido. Amém.